Olá, todas e todos. Meu nome é Andrea, eu faço parte da equipe do Rizoma e hoje eu vim compartilhar uma história com vocês, um conto de tradição oral. E para poder ouvir uma história, a gente precisa achar um lugar confortável. Então achem esse lugar onde vocês se sintam acolhidas, acolhidos e em conforto. E aí, quando estiverem nesse lugar, a gente vai fazer uma inspiração um pouco mais profunda do que o habitual. E a gente também vai fazer uma expiração um pouquinho mais longa do que o habitual. E a gente vai experimentando essa respiração para que ela crie um espaço dentro da gente, para que essa história que eu vou compartilhar com vocês, ela possa chegar em algum lugar, lá dentro de cada uma de nós. E o nome dessa história é Para Ouvir de Olhos Fechados. E ela começa assim. Nem muito longe e nem muito perto daqui, em um tempo distante, mas que foi logo agora, existe um homem que amava tudo que vive. Os pássaros, as árvores, os peixes, as pedras, a noite e o dia. Amava igualmente a alegria e a tristeza. Achava graça das brincadeiras de crianças, do modo como os homens se preocupavam em parecer sérios. Apreciava a força das mulheres, se enternecia com as rugas dos velhos. Jacob, esse era o seu nome. Ele vivia de catar com os olhos lampejos de beleza. Era o seu sustento, embora fosse pobre e não se saiba dizer exatamente como é que ele ganhava a vida. Mas se fizesse chuva ou sol, lá ia ele pelas ruas sem jamais deixar de cumprimentar aqueles que atravessavam o seu caminho. Dobre rano, dizia ele com entusiasmo. Dobre rano quer dizer bom dia em tcheco. Arroje, Jacob, as pessoas respondiam. E por muito tempo foi assim. Mas com o passar dos anos, homens e mulheres, crianças e velhos, apressavam o passo e não mais se dirigiam a ele. Aliás, não só a ele, mal conversavam com quem quer que fosse. E Jacob observava os moradores da sua cidade. Pareciam estar em busca do inalcançável. Tinham um andar cabisbaixo e o pensamento em sabe-se lá o quê. Não viam nada à sua frente, nem olhavam seus semelhantes. Pareciam nunca achar uma brecha para um respiro sequer. Esse homem, que amava tudo que vive, viu nascer diante dos seus olhos um tempo sombrio, sem pouso, sem pausa e um tanto desencontrado. O pensamento desencontrado do corpo, as palavras desencontradas dos ouvidos, os olhos da beleza, os pés de descanso, o sono dos sonhos, as bocas dos sabores. Isso não poderia acabar bem. Ele precisava fazer alguma coisa. Mas o que? Pensou. Jacob passava dia e noite pensando. Pensou em tocar um violino invisível no alto do coreto. Quem sabe vestir-se de uma maneira um pouco estranha, com chapéus nos pés e sapatos na cabeça? Ou então, com asas de pano, cantar bonito, feito pássaro da montanha. Ele se animava e logo todas as ideias lhe pareciam descabidas e estapafúrdias. Talvez até fizessem as pessoas rir um pouco, mas não era suficiente. Precisava de algo que trouxesse ternura e calor, como a sopa bramboraca, que aquece as noites mais frias. E uma manhã, enquanto ele caminhava, ocorreu-lhe: e se eu lhes contasse histórias? Sim, ele conhecia muitas histórias. Ficaremos em roda por alguns instantes. Haverá silêncio e quando eu disser era uma vez, algo acontecerá. Todos sairão melhores do que chegaram.
Na certa, essas palavras destamparão os ouvidos e trarão um pouco de alegria e quietude para o espírito. Foi o que ele pensou. Foi o que seu coração lhe disse para fazer. Então, no mesmo dia, Jacob caminhou para a praça da cidade, com um velho banco de madeira. Sentou-se e, feliz, proferiu ao vento: Fede-nos a cas, era uma vez. E passantes se reuniram para o escutar, mas logo foram embora. Isso nada tinha a ver com a competência de Jacob, que era um excelente contador de histórias. É que a pressa ainda corria dentro das pessoas. E não se cultivam bons ouvidos assim, de uma hora para outra, né? É preciso ter calma, muita calma. No tempo em que Deus andava pela terra, lá estava ele na manhã seguinte, no mesmo lugar da praça, a plenos pulmões. E dessa vez um pequeno grupo lhe emprestava atenção. Algumas pessoas se emocionaram, outras zombaram, mas ele não se importou. Ao contrário, contava com ainda mais alegria, certo de que um dia suas palavras ajudariam a fazer com que os sonos voltassem a andar de mãos dadas com os sonhos. E Jacob insistiu. Dia vai, dia vem, contava suas maravilhas com o entusiasmo que lhe era próprio. Lá para além do mar vermelho, no país das 7 luas, quando os cavalos voavam batendo as orelhas. E um inverno após o outro, e mais outro, e outro mais. E Jacob seguia o seu propósito. Em sua cabeça, os fios de cabelo branco aumentavam, e na praça, os seus ouvintes minguavam. Até que chegou um tempo em que contava para que suas palavras tomassem um rumo misterioso com os ventos, para que as árvores que lhe davam sombra se alegrassem e balançassem as suas folhas. E um dia fechou os olhos por alguns instantes. Como amava contar as suas histórias pela simples felicidade de ouvi-las. E desde então passou a dizê-las de olhos fechados mesmo, por horas a fio. Os moradores da cidade o tomaram por uma pessoa um pouco estranha e solitária, sem sequer desconfiar de que aquele homem vivia com as mais honradas companhias. E numa tarde em que a neve embranquecia os telhados e os ombros de Jacob, um menino, nem tão pequeno nem tão grande, se sentou à sua frente. E com o rosto apoiado nas mãos, ouviu um belo conto. Ao fim, não resistiu, puxou-lhe a manga do casaco e perguntou: Por que o senhor está aqui todos os dias contando histórias para ninguém? E surpreso, Jacob abriu os olhos. Um sorriso iluminou o seu rosto. E ele disse: Conto histórias porque sem elas não respiraria. Conto histórias porque estou vivo. Conto histórias porque elas me mantêm de olhos, ouvidos e coração abertos. Eu conto histórias para ser. O menino e Jacob se olharam. Só quem sabe ouvir o silêncio, levando as palavras, pousando suave nos telhados e nos ombros. Só quem sabe ver, viu a neve então derreter.